O Alessandro está aí, né? Por favor, que ele é o próximo. Então, convido o senhor Alessandro para compor a mesa. Ele dará para nós a última palestra deste nosso fórum, o Reinado Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, para quem não sabe, ele é um dos responsáveis por uma das editoras, a Veritatis Splendor, e fundador do apostolado. Com muita alegria e honra recebemos o senhor aqui para palestrar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. São João Bosco. Rogai por nós. São Domingos Sábio. Rogai por nós. Eu estava pensando aqui nas coisas que o padre Newton nos trouxe, né? E o Diego. E como se diz aqui do lado de cá, é para acabar com o Piqui do Goiás, né? De falar em Goiás, eu vou tirar meu esqueminha aqui da gibeira. Quem não sabe, gibeira é o bolso, tá, gente? Que tem na camisa. O povo do Goiás fala assim. E meu nome, quem não me conhece, meu nome é Alessandro. Eu sou ex-protestante, fui luterano dos 5 aos 24 anos e dos 24 aos 25 pentecostal. Me converti à fé católica em 2000 e em 2002 eu mais algum grupo de outros ex-protestantes demos origem ao apostolado Veritatis Splendor, que há 20 anos defende a fé católica na internet nas questões mais difíceis. O apostolado é um dos mais antigos ainda em atividade na internet. Meu tema é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema importantíssimo, fundamental e pouquíssimo compreendido entre católicos. Bem, então, para começar, vamos entender o que é o reinado social de Cristo. Depois a gente vai aprofundando, vai desenvolvendo, né? O que é? Basicamente é o seguinte: Cristo deve ser rei de todos os povos e nações. Seu reinado deve ser público, isto é, as instituições da polis, da cidade, da sociedade, dos estados, devem ordenar-se aos ditames da lei divina. É isto. Né? E quais são os princípios deste conceito do reinado social? Primeiro, Deus tem o direito de ser adorado e glorificado por todos os homens. O homem é um ser social, logo as sociedades como um coletivo de homens também devem garantir os direitos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos, né, pelo nosso trabalho, pelas coisas que nós fazemos, e nos esquecemos daquele que é, né, e que deve ser reconhecido antes de todos e de tudo, o próprio Deus. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio do reinado social: os homens têm Deus como fim, né? Logo, o fim de todas as sociedades é garantir que todos os homens vivam conforme este fim. As sociedades devem garantir o bem comum, que tem como seu papel principal, como seu principal princípio, oferecer condições para que os homens cumpram o seu dever, que era amar e adorar a Deus. Bem, se o fim do homem é Deus, e o homem vive em sociedade, é um ser social, alguns dizem é um animal, né? Social, o Estado, que é uma derivação, né,
da coletividade deve garantir que o homem cumpra bem o seu fim. Isso é uma coisa lógica, né? Que é adorar e prestar honras a Deus, conforme a sua vontade e a sua lei. Terceiro princípio deste conceito, né, do reinado social. Cristo, nosso Senhor, comprou-nos com o derramamento do seu preciosíssimo sangue, garantindo para nós a salvação eterna. Portanto, é nosso Senhor. Sem nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é vã nossa fé, é vã tudo. Não há esperança para o homem. Se Cristo não tivesse aberto o céu para nós, do que adiantaria respirarmos sobre essa terra? Então Cristo, com o seu sacrifício, com o seu resgate, comprou-nos, como diz o apóstolo Paulo. Fomos comprados. Cada um de nós vale o sangue de um Deus. Ele é nosso Senhor. E, portanto, deve reinar sobre nós. Quarto princípio. Aqui estou fazendo um resumo, tá? Assim como os ditames da lei divina orientam o homem ao bem supremo, que é o próprio Deus, estes mesmos ditames orientam todas as sociedades ao mesmo bem. Os católicos não veem dificuldade, né, em aceitar que nós devemos obedecer a Deus, nós devemos ter uma vida sacramental, que nós devemos nos orientar à lei evangélica. Mas quando isso vai para a esfera pública, é uma dificuldade. É um horror. Porque nos foi vendida a mentira da separação entre a religião e o Estado. Vou chegar lá. Porque que isso aí é uma falácia, né? O padre Wander, ontem ele disse uma coisa interessantíssima sobre, né, a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo a Pilatos sobre o seu reino, né? Então tem um tópico aqui: o reino de Cristo deve ser buscado na terra. Compramos a mentira de que não, porque Cristo disse que o reino dele não é deste mundo, né? Bem, então respondendo a pergunta, o reino de Cristo deve ser buscado aqui? Sim. Cristo, quando disse que seu reino não era deste mundo, não quis com isso dizer que o mundo não deve reconhecer o seu direito de reinar sobre todos os povos, mas que o seu reino não é meramente humano, mas tem origem divina e por isso mesmo é mais excelente. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer, que o reino dele não era humano, não era um reino como qualquer outro, que ele não era um rei como aqueles que eram conhecidos. É isso que Cristo quis dizer a Pilatos. Então, nos venderam essa mentira, né? Crescemos nisso, o reino de Deus é o espiritual, e a gente deixa o pau comer aqui do jeito que se quer. Tudo errado, gente. Tudo errado, né? Na oração do Pai Nosso, toda a oração é fantástica, mas sobre o nosso tema aqui tem uma que deve nos chamar a atenção. Em determinado momento durante a oração que Cristo nos ensinou, nós falamos o quê? Venha a nós o vosso reino. O padre Wander disse ontem, e eu concordo com ele plenamente, Deus não criou o mundo para que se torne chiqueiro de porcos. Ele falou isso ontem. Sensacional.
sensacional. Não. Deus criou o mundo para adorá-lo. Pelas questões que eu já disse aqui, é um princípio lógico. O homem é um ser social. Então, tudo que o homem deve fazer publicamente e em sociedade. Certo? Bem, então, e quais são os erros, né, que derivam dessa má compreensão do reinado social? Reinado social, né, reinado público, reinado em sociedade. Cristo é rei, né? Eu não gostaria aqui de falar sobre por que Cristo é rei. Eu acho que vocês já sabem isso e tem muita literatura muito boa sobre isso, né? Mas essa compreensão falsa, né, de que Cristo não deve reinar na sociedade, não deve reinar no Estado, né? Bem, vamos olhar, né, para a antiguidade humana, quando os homens se reuniram, né, quando os homens começaram a formar as primeiras sociedades. Em todas essas sociedades, tem duas características muito interessantes. A primeira delas é a seguinte: a religião sempre esteve presente, né? Quem estudou antropologia, quem estudou a história do homem, enfim, sabe disso. Em todas as sociedades antigas, a religião estava presente. Seja ela qual for, podemos discutir, obviamente, se qual religião é verdadeira, qual é falsa, enfim, mas estava lá. É uma coisa natural do homem, né? É como se era uma coisa tão arraigada que fazia parte da cultura. É como um baiano, né, comer dendê, o gaúcho fazer o seu churrasco, era algo intrínseco. Sempre foi assim. Em todas as sociedades. Não havia essa separação. Não existe. Porque ela sempre foi o quê? Natural. Algo natural, intrínseco. E outra coisa interessante é que nesses estados antigos, nessas nações antigas, o modo de governo era o quê? A monarquia. Reis, impérios. Então, o homem sempre orientado, né, pela lei natural, nunca excluiu a fé da sua reunião social, dos seus estados, e o governo sempre foi monárquico. Todas as sociedades antigas. Hoje, nós temos muita dificuldade em compreender o reinado social, porque nos venderam, os revolucionários conseguiram implantar um regime diferente. Um regime que foi pensado, pelo menos que foi ali, começou a ser executado através da Revolução Francesa, né, que é a democracia. Fora de uma monarquia, nós temos a dificuldade, pelo fato de nós não termos um rei, né, nós temos essa dificuldade da veneração pelo rei, o respeito, o amor. Então, tudo foi ordenado dessa forma por Deus. Né? O homem e a mulher, a mãe e o pai eram os reis domésticos. Né? Então, os filhos amavam seus pais, amavam o rei, ou pelo menos obedeciam os pais, obedeciam os reis. Tudo isso orientava para o alto, para cima, para Deus. Seja qual fosse a concepção que se tinha de Deus.
Então, apesar dos problemas, a lei natural, né, como dizia o apóstolo Paulo, sempre orientou o homem a isso. Porque o homem foi ordenado dessa forma. Essa é a ordem. E o demônio, obviamente, precisa desconstruir isso. A revolução nada mais é do que o desordenamento das coisas. Tirar o trem dos trilhos. Né? Então, o grande inimigo do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande inimigo deste conceito é o liberalismo. Porque o liberalismo coloca o homem como fim de si mesmo. E o liberalismo está na Bíblia, viu? Tá. O liberalismo está lá em Gênesis. Quando o demônio disse ao casal, ao primeiro casal, vós serão como deuses, se comerdes do fruto. Ali nasce o liberalismo. O liberalismo sempre foi destronar Deus, o senhorio de Deus de nossas vidas. Sempre foi isso. E aí entrou a desgraça na vida do ser humano. Bem, pecado original, e o resto da história vocês já sabem. Né? Então, com o liberalismo, temos o liberalismo político, temos o comunismo, temos o taxismo, né? Tem tantos ismos, né? Tantos ismos. E a declaração dos direitos do homem, né? Enfim. E se vocês querem entender bem direitinho o conceito liberal, só precisamos ouvir a música Imagine, de John Lennon. Eu lembro, ontem nós estávamos lá tomando umas, né? Aí eu contei para os rapazes que no início da minha carreira artística eu tocava na noite, né? Então eu comecei assim, né? Eu já fui músico profissional, comecei no Rio de Janeiro, tocava na noite e tal. E naquela época eu tinha meus 18, 19 anos, faz tempo, viu, gente? E uma das músicas mais pedidas, que fazia muito sucesso na época, era Imagine. Nossa, eu achava lindo aquilo. Que música, né? Roupa Nova gravou, não sei quem gravou, mas já olharam a letra de Imagine? Aquilo é coisa do demônio. Um mundo sem religião, um mundo sem Deus. Exatamente, o princípio liberal está todo ali. Né? Imagina as pessoas vivendo sem guerra, sem religião, sem não sei o quê. Esse é o mundo que o demônio nos oferece. E que foi oferecido ao primeiro casal lá no Éden. Né? E, obviamente, que o demônio, para tentar nos afastar do nosso fim, né? Porque como o homem é um ser social, ele precisa agir também na sociedade. Ele precisa agir no Estado. Certo? Ele precisa disso. Então, precisou-se mudar o paradigma, inverter a ordem das coisas, acabar com as monarquias, né? E criar um outro sistema. Um sistema diferente, onde teoricamente não existe essa hierarquia, né? Onde todo mundo pode ser chefe, teoricamente, porque teoricamente qualquer um pode se eleger, né? A um cargo eletivo, a um cargo público, né? No caso aqui do executivo, né? A ser presidente, teoricamente. Então, vem a República, a proclamada República no Brasil em 1889, é isso? 89. Proclamação da República.
E a igreja começa a perceber que as coisas começam a definhar. Acho que a Álvaro falou sobre Dom Vital, né, a STF, enfim. Eu queria pegar o busto de Dom Vital, mas o busto já foi vendido, né? Não, foi presente. É? Ô, glória! Tá bom. Maravilha. E a igreja percebe que ela precisa tocar mais nessa questão do reinado social, né? Pouquíssimas décadas depois, em 1925, precisamos ir longe não, precisamos ir na Europa não, precisamos ir em Portugal não, aqui no Brasil, né? A nova nação, aquela nação que nasceu terra de Santa Cruz, como o Álvaro tão bem falou esses 2 dias pra gente, né? O primeiro monumento, a igreja, o primeiro ato público, uma santa missa, que coisa linda, né? Essa nação que nasceu com essa vocação, né, para Deus. E então a igreja no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, em 1925 institui então a festa de Cristo Rei. E é inaugurado então um monumento que eu aposto que 99,2% dos brasileiros não sabem o que ele realmente significa. O Cristo Redentor. Quantos brasileiros associam o Cristo Redentor com o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo? Pouquíssimos, né? O Cristo Redentor virou nada mais, nada menos do que uma propaganda turística. Nada mais é, mas não. O Cristo Redentor foi inaugurado para celebrar, para instituir a festa de Cristo Rei. O Papa Pio XI, na sua encíclica com as primas, né? Então, institui a festa, coloca no alto do Corcovado o Cristo Redentor, aquele para onde nós devemos nos ordenar. Coisa linda, né, gente? Em 1925, o Brasil era outro, né? Parecia que estava tudo, que agora a coisa ia adiante. Era como Nosso Senhor Jesus Cristo adentrando Jerusalém, né? E o povo saudando, Cristo é Rei, aquela festa no Brasil. E o que aconteceu uma semana depois, do relato bíblico, da entrada de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos. Poucos dias depois acontece o quê? Cristo é destronado. Os revolucionários se organizam. Não, reina aqui não. Os revolucionários se organizam e conseguem a condenação de Cristo. E o resto da história vocês já sabem. Na Sexta-feira Santa, o Nosso Senhor Jesus Cristo, então, expira, entrega a sua vida. Algo muito semelhante aconteceu também, depois da festa de Cristo Rei. O Brasil todo celebra o Cristo, o Rei, a nação que nasceu, né, para ordenar-se a Deus, para cumprir a sua vocação, né, de oferecer todas as condições para que o homem se salve. Mas, Alessandro, o que aconteceu depois da festa de Cristo Rei? Pensou-se numa nova capital. Pensou-se num outro lugar. Onde se pudesse fazer um novo conceito. Uma nova fundação. E aqui estamos em Brasília. Eu sou brasiliense, então eu posso falar mal, né, de Brasília, posso falar mal de Brasília, né? Eu sou brasiliense. Mas ontem o Pedro até brincou, né? Falou assim, o Rio de Janeiro é a verdadeira capital do Brasil, né? Ele não está de todo errado, apesar do Botafogo.
não está todo errado, mas Brasília foi concebida para perverter, para destronar Cristo. Então, em 1940, veja, a festa é de 1925. Pouco tempo depois já se começa a pensar, precisamos tirar a capital daqui. E pensa-se Brasília, com uma razão totalmente revolucionária. E não há coincidências, mas curiosamente, nessa década desgraçada começa um monte de coisa, né? Revolução sexual, chega a TV, enfim, tudo conflui para a revolução, né? E o Frederico Viotti, hoje de manhã, também disse que quando Deus castiga, isso é sinal de misericórdia, né? Eu queria ler para vocês um trechinho desse livro aqui, O Catecismo da Realeza Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se todos conhecem, é um livro da Edições Realeza. O prefácio é de Dom Justino, que é conhecido de muitos aqui. E nas páginas 70 a 72, tem um capítulo muito interessante, que é o seguinte: castigos enviados por Deus aos países e às nações que abandonaram o Senhor. Porque depois da República, houve uma apostasia sistemática, né? Sistematizada. E os papas disseram o seguinte, né? Então aqui é citado aqui, por exemplo, Pio XI. Pio XI falou o seguinte: muito antes que se conflagrasse a Europa pela guerra, já ia avultando a causa fatal de tamanhas desgraças. E eram as culpas, tanto dos indivíduos como das nações. E é bem certo que o próprio horror, a carnificina, houvera removido esta causa fatal. E houvera suprimido, caso tivesse podido, imaginar todos o alcance destes desastres medonhos. É porque os homens, miseravelmente, voltaram as costas para Deus. Falando das nações, né, que se tornaram laicas, né? O laicismo começou a se espalhar como um tsunami. É porque os homens miseravelmente voltaram as costas a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eles foram precipitados do Éden, de sua aventura extinta, para este bárbaro de males. Como os papas falavam bonito, né? Pelo mesmo motivo, revelam-se profícuos, estéreis ou quase todos os planos que se arquitetam para ressarcir os danos e salvar o que ainda sobre de tanta ruína. Mais à frente, temos Bento XV, que fala o seguinte: assim como o desregramento dos sentidos lançou um dia ao mar de fogo as cidades afamadas, Sodoma e Gomorra, assim hoje a impiedade da vida pública, o ateísmo arvorado em sistema de pretensa civilização atiraram o mundo a um dilúvio de sangue. Então os papas estão, e tem outras citações aqui, né? Outras de Leão XIII, Pio X, enfim, né? Gregório XVI. Então os papas dizem, né? Quando o homem peca, vem o castigo, porque Deus quer a misericórdia. O castigo é uma oportunidade de nós nos convertermos. Como disse o senhor Frederico Viotti hoje. O mesmo acontece com as nações, né? Por que nós estamos passando por essas dificuldades hoje, aqui no Brasil e no mundo, né? Pandemia, não sei o que, não sei o que. E tantas outras coisas, né? Porque nos esquecemos de Deus.
E nós católicos, que deveríamos ser sal da terra, viramos jujuba. Viramos católicos de IBGE. A gente só quer ser católico de internet. A gente quer na nossa missa, está tudo certo e tal, mas isso não é ser súdito de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Nossa Senhora nos pede. Nossa Senhora nos pede o combate. E, já está terminando meu tempo, mas para encerrar, eu gostaria de falar, né, sobre os cristeiros, né, que em 1926, é uma guerra que se deflagrou em 1926, 1927 aproximadamente, no México, por causa da Constituição anticlerical do México, né? E os mexicanos foram às ruas, pegaram nas armas para defender os direitos de Deus. Quantos de nós aqui teríamos coragem de fazer isso? Quantos de nós aqui teríamos a coragem de defender Deus, os direitos de Deus e os direitos da igreja desta forma? E para nossa surpresa, grata surpresa, destaca-se nesse evento um rapazinho de 13 anos, São José Chances da Rio, Marte Cristo, um menino de 13 anos, dá sua vida por Cristo. Morreu dizendo: viva Cristo Rei. E esse rapaz aqui deve ser, esse menino, deve ser a nossa inspiração. Eu sou quase um senhorzinho de meia idade, eu fico enrubescido quando eu vejo isso aqui, essa coragem. Isso deve nos incentivar, sempre. E outra coisa interessante, hoje o Lucas falou sobre as Big Techs e tal, né? O caldo vai entornar, viu, gente? Como diz lá no Rio, a chapa vai esquentar, né? A chapa vai esquentar. E isso não serve para que a gente se acovarde, muito pelo contrário. Devemos ter em nossos corações o lema e o espírito de São José Santos del Rio, que disse para a sua mamãezinha, né, que ela falou: oh, meu filho, você pode morrer. E ela falou: mamãe, e ele falou para ela: mamãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. E viva Cristo Rei! Agradecemos ao senhor Alessandro pelo excelente encerramento.